ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Paz e alegria. Hoje é dia 10 de outubro. Vamos conhecer um pouco a vida de São Daniel Comboni, um dos maiores missionários da nossa igreja. Daniel Comboni, que nasceu na pequena vila na Itália, filho de pais camponeses, né? Família muito pobre, muito humilde. Ele nasce em 1831 e os seus pais vão ter muitos filhos, mas apenas ele vai conseguir chegar à adolescência e à vida adulta. Então, eles perdem, né, seus filhos sempre na idade muito pequena, muito na infância, na pequena infância. E então vai ser criado com muito amor, com muito carinho, com muita devoção a Jesus, a Maria. Uma família pobre materialmente, mas milionária de amor, de fé, de entrega total a Jesus. E é nessa pobreza, é nessa família que ele vai crescer. Depois de um certo tempo, ele vai sair da sua pequena aldeia para ir frequentar uma escola numa cidade próxima, na cidade de Verona. E ali ele vai descobrir a sua vocação ao sacerdócio. Então ele vai completar seus estudos de teologia, filosofia, e aí vai conhecer os missionários. Então, e ele vai ser fascinado pelo testemunho de alguns missionários que chegam para falar da sua missão na África. Então ele se apaixona, ele tem esse ardor missionário. E em 1854, depois dele ser ordenado sacerdote, ele vai pedir para ser enviado à África como missionário. Vai conseguir isso 3 anos depois. E eu imagino, né, ele chegar diante da sua mãe. A mãe que tinha perdido todos os filhos, a mãe que tinha tido apenas aquele filho, que tinha entregue aquele filho ao sacerdócio, entregue, né, a Jesus. E de repente esse único filho chega para ela em 1857, né, e fala: mãe, eu vou ser missionário na África. Eu nem imagino, né, o coração dessa mãe, mas ela diz apenas isso: vai, Daniel, que o Senhor te abençoe. Então, com a bênção da mãe, ele parte como missionário para a África. E no coração da África, no coração da África Central, né, depois de 4 meses de viagem, de uma expedição missionária super difícil, ele chega a Khartoum, capital do Sudão, e ali ele vai se encontrar com uma realidade totalmente diferente da sua. Calor absurdo, né? Vamos dizer assim, língua diferente, costumes totalmente diferentes, as doenças que para ele são desconhecidas, o clima, né? Tudo isso vai impactar. Muitos vão abandonar a missão, principalmente um contato mais direto com uma pobreza extrema, um abandono total do povo. Então, muitos que tinham ido com ele vão se desencantar, vão adoecer, vão se desestimular, mas não o Daniel. O Daniel encontra ali o seu lugar, aquelas dificuldades, aquelas coisas todas que pareceriam um empecilho, são para ele um motivo de se empenhar mais e mais. E aí ele escreve aos seus pais: teremos que sofrer, suar, morrer. Mas o pensar que se sofre e morre por amor a Jesus Cristo e a salvação das almas mais abandonadas do mundo é demasiado consolador para nos fazer desistir desta grande empresa. Então, a certeza de que tudo que eu vou passar é por Jesus e pelas pessoas que estão mais abandonadas faz com que a missão seja
verdadeiramente frutífera. Então, esse pensamento do Daniel Comboni que vai aumentando a cada dia, e aí ele vai vendo, né, as dificuldades dos europeus em ficar lá. E aí ele vai fazer o seu lema, ou a África ou a morte. Então, mesmo que diante de todas as dificuldades, ele não vai sair dali. É ali que Deus o tinha chamado, era para ali que ele ia evangelizar, anunciar, testemunhar e fazer um resgate de um povo que estava tão massacrado, principalmente, né, pela colonização. Ou a África ou a morte. E aí é sempre a África, né, o povo, aquele povo amado por Daniel, que vai fazer com que ele retorne à Itália, porque aí ele volta para conceber novas estratégias missionárias. Ele viu que aquilo ali não estava dando certo, né, aquela maneira que estavam fazendo. E ali ele vai a Roma, junto ao túmulo de São Pedro, pede uma iluminação, e ele vai ter. Salvar a África com a África. Salvar a África com a África. Então, essa confiança absoluta que ele vai ter nos religiosos do povo africano. Então, a partir daí, o seu objetivo maior é fazer com que surjam cada vez mais, que brotem cada vez mais vocações nativas, vocações dentro do próprio povo africano. Né? Aquele povo que conhecia, eles não vão ter mais, né, aquele choque cultural, não vão ter a dificuldade com a língua, não vão ter dificuldade com o clima, com a pobreza, com as dificuldades todas, com a cultura. Então, é essa grande inspiração de São Daniel Comboni, salvar a África com a África. E aí, mesmo com as incompreensões, as dificuldades, as indiferenças, ele vai voltar várias vezes à Europa em busca de financiamento, de dinheiro para os seus projetos e uma animação missionária incansável. Ele vai em todos os lugares buscando, né, parceiros para esse grande empreendimento, ajuda espiritual e material para as missões africanas. Ele ia aos reis, ele ia aos bispos, aos senhores, aos grandes empresários, ele ia a todo mundo, inclusive até as pessoas mais simples, mais pobres, mas ele pedia, ele falava com esse ardor da África. E ali ele vai criar uma missão cada vez mais viva, uma missão cada vez mais forte, uma fé inquebrantável no Senhor e um amor maravilhoso no coração pela África. E aí ele vai fundar, né, os missionários combonianos e as irmãs missionárias combonianas. São as duas ordens que ele vai fundar, os dois institutos religiosos que ele vai fundar, grandes institutos missionários. Vai participar do Concílio Vaticano I e vai pedir, né, essa grande evangelização à África Central. Depois ele vai ser nomeado vigário apostólico e, por fim, consagrado bispo. E é uma confirmação, né, de toda a sua missão, é uma confirmação de tudo aquilo que ele estava pregando e anunciando. Ele vai dar a sua vida pela missão na África. Um entusiasmo cada vez maior, uma vida cada vez maior. Somente para a África. Ele diz, eu tenho uma vida somente para consagrá-la ao bem dos africanos. Desejaria ter 1000 vidas para consumi-las neste sonho. Então, ele parte, né, morre, mas deixa uma grande obra missionária. Morre em 1881, com 50 anos de idade. Uma vida marcada pela cruz, da qual foi esposo fiel, né? Ele que abraçou a cruz de Cristo junto com seus irmãos africanos. Suas últimas palavras para os seus irmãos é: tende confiança nesta hora difícil e mais ainda nos tempos vindouros. Não desistais, nem renuncieis nunca. Eu morro, mas a minha obra não morrerá. São Daniel Comboni, que hoje no céu intercede pelas missões.
Foi beatificado em 1996 e canonizado em 2003. Aí não posso deixar de lembrar que o milagre que aconteceu para sua beatificação foi em São Mateus, aqui no Espírito Santo, a cura inexplicável de uma menina que estava internada no hospital e chegando lá teve, né, uma infecção generalizada após uma cirurgia no estômago e não tinha mais nenhum tipo de tratamento, né? E a partir da oração e da intercessão das irmãs combonianas e das famílias que estavam, né, rezando, pedindo a intercessão na época do venerável Daniel Comboni, ela milagrosamente foi curada. Então, que São Daniel Comboni continue sempre intercedendo por nós, por todos os missionários, por todos aqueles que dão a vida para levar o Evangelho a todos os lugares. Incansável, um dos maiores missionários da nossa igreja, intercedendo por nós no céu, para que esse ardor que inflamou seu coração inflame os nossos corações também. Anunciar Jesus na sua casa, com sua família, com seus amigos, onde você estiver, que a sua vida seja um evangelho que possa ser lido por todos que você encontrar. São Daniel Comboni, rogai por todos nós.